Oi, eu sou a Yamaskill e eu vim mostrar como eu criei um estojo de 12 cores de aquarela com uma paleta personalizada, usando apenas 4 cores. Um tempo atrás eu comprei essas aquarelas profissionais da White Nights porque eu queria testar umas aquarelas profissionais e também porque eu queria estudar melhor as cores e misturas. Então eu comprei essas 3 cores primárias e mais esse vermelho alaranjado para facilitar na hora das misturas. Só que depois de um tempo, começou a ficar meio cansativo ficar fazendo esse monte de mistura toda vez que eu queria pintar. Então eu pensei, por que não fazer as misturas com as cores que eu mais gosto de usar, deixar pronto, e montar um estojinho com uma paleta de cores personalizadas? Para isso, eu fui estudar as cores que eu mais usava do meu estojo da Van Gogh, e também as cores mais presentes na minha pintura, porque não necessariamente elas são as mesmas. Por exemplo, magenta, meu magenta já até acabou, eu coloquei um pouquinho da White Nights. Só que eu praticamente não uso magenta nas minhas pinturas, só que eu uso muito vermelho e muito roxo, ela acabou de tanto que eu fazia mistura. Então, olhando para os meus desenhos e para o meu estojo, eu descobri as cores que eu queria para montar a minha paleta. E eu vou recriar essas cores, misturando elas nesses pans vazios que eu comprei e colocar nesse estojinho vazio que eu tenho. Para isso, eu vou usar um godê limpo, papéis de teste. É importante o godê estar limpo para não dar alteração na hora de fazer as misturas de teste. E um pincel. As cores que eu tenho são essas daqui da White Nights. Tem esse Vermilion 312, que é um vermelho mais alaranjado, ele não é primário. Tem o Quinacridone Red 361, que é como se fosse o magenta. O Blue 515 e o Yellow 211. A partir dessas cores que eu vou criar as minhas. Bom, vamos lá. Eu peguei um outro godê, porque como a gente vai fazer muitas misturas de cores, eu achei melhor ter um outro também para facilitar. E a gente vai começar pelo clássico, né? Mais fácil. A gente consegue fazer vários tipos de verde. Os que eu mais gosto de usar são praticamente 2. Um é um verde um pouquinho mais amarelado e o outro um verde um pouquinho mais azulado. Misturinha aqui básica, só para ir testando as possibilidades de verde que essas aquarelas da White Nights me dá. Então, esse daqui eu coloquei um pouco mais de amarelo. Então, esse ficou um verde um pouquinho mais amarelado, né? Você pode ver que ele ficou mais clarinho, mais puxado pro amarelo. E agora, eu vou fazer um verde um pouquinho mais azulado. Um pouquinho mais puxado para aquele Veridian que todo mundo tem no estojo, né? Que vem em todos os estojos, só que eu quero um Veridian ainda um pouco mais azul. Bom, ficaram esses 2 verdes mais ou menos, que é o que eu quero tentar. Esse primeiro verde, um pouquinho mais azulado, com mais azul, e esse segundo verde com um pouco mais de amarelo, mais amarelado. Na hora de fazer as misturas, a gente sempre começa pela cor mais clara, e aos poucos a gente vai adicionando as cores mais escuras, geralmente é mais fácil de fazer. Então, eu vou começar colocando o amarelo nos pans. Em um eu vou colocar um pouco mais de amarelo e no outro vou colocar um pouco menos. E agora eu vou colocar o azul. No pan que tem um pouco mais de amarelo, eu vou colocar menos azul. E nesse segundo panzinho, que tem um pouco menos de amarelo, eu vou colocar um pouco mais de azul. Eu vou usar esses palitinhos pra mexer, porque eles são bem pequenininhos, os pans, né? Então, acho que vai me ajudar. E também pra ajudar a tirar a cor ali do tubinho. E agora é só mexer, tem que mexer bastante, porque senão vai acabar dando alteração depois. Então, tem que garantir que essas duas cores vão ficar bem misturadas. E agora eu vou fazer um teste e vou ver como ficou essa mistura que eu fiz.
Eu achei que ficou muito azulado ainda, eu quero um verde mais amarelado. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo agora. Vou misturar, tem que misturar bastante de novo. E vou fazer um outro teste, pra ver que cor que deu, se deu uma cor mais próxima do que eu quero. Eu uso contra-gotas, que é pra garantir que a água limpa não vai sujar. Como a gente tá trabalhando com mistura de cores, é importante que não dê nenhum tipo de alteração. Bom, eu gostei desse verde, mas eu achei que eu ainda quero ele um pouco mais amarelado. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo. É melhor ir colocando de pouquinho a pouquinho mesmo. Mistura bem pra garantir que essas tintas estão bem misturadas ali no potinho. E vou fazer um último teste. Eu acho que agora ficou bem legal. Deu a impressão que ele ficou um pouco mais escuro que o anterior, mas é por conta de que o anterior estava um pouco mais diluído em água. E ficou assim, esse primeiro verde. Agora nós vamos para o nosso segundo verde, que é um verde um pouco mais azulado. Então, nesse daí eu tinha colocado um pouco mais de azul. Mesmo esquema, né? Mexe bastante, faz o teste. Gostei de cara, amei, é isso aí. Primeira mistura, já acertei. Gostei bastante desse verde que eu fiz. Agora eu vou fazer o vermelho. E eu vou mostrar todo o processo, porque o vermelho foi uma cor bem difícil pra eu conseguir chegar. Eu uso muito vermelho, gosto bastante, mas eu queria um tom um pouco mais fechado. Da White Nights eu tenho esse, que é esse vermelho alaranjado. Eu não sei se vai dar pra ver direito na câmera, eu tô vendo aqui que deu uma mudada, porque ele é bem mais alaranjado do que tá mostrando. E o Quinacridone Red, que ele é basicamente um magenta. Então, assim, o vermelho que eu gosto é o vermelho entre esses dois. Ó, dá pra ver bem direitinho aqui nesse teste que eu fiz. Esse primeiro é o Vermilion, esse segundo é o Quinacridone Red, e esses dois é essa mistura que dá entre o vermelho alaranjado e o vermelho rosado. Eu gosto bastante desse vermelho, mas eu gosto dele ainda um pouco mais fechado. Aí a gente começa a complicar agora, porque para escurecer uma cor, a gente coloca geralmente a cor oposta. A cor oposta do vermelho é o verde. Então, lembra aquele verde bonitão que a gente acabou de fazer, bem escuro? Eu vou usar ele para escurecer um pouco esse vermelho, para fechar um pouco o tom desse vermelho. Então, assim, é só um pouquinho que a gente usa, bem pouquinho mesmo, porque senão vai virar um marrom. E tem que ir colocando aos pouquinhos e fazendo testes. Eu editei, acelerei o vídeo, demorou bastante para fazer todas essas cores, mas é importante que a gente mexa bastante, teste bastante, que é para depois não se arrepender. Ó, esse primeiro teste que eu fiz já ficou muito amarronzado, não gostei. Fui fazendo um monte de teste, demorou bastante para eu chegar no tom que eu queria. Eu queria um vermelho mais fechado, porém não tão escuro, porque senão ele acaba ficando mais puxado pro marrom, né? Coloquei mais vermelho, coloquei mais o magenta, coloquei mais verde, até chegar ali num tom próximo ao tom que eu queria. E agora eu vou tentar reproduzir essa cor nos pans. Então, coloquei um pouquinho do Vermilion, coloquei um pouquinho do Quinacridone Rose, e agora eu vou ver mais ou menos que cor que ficou. Porque a partir dela que eu vou acinzentar e vou escurecer e fechar um pouquinho. Esse primeiro é o Quinacridone Red. E eu vou fazer umas bolinhas aqui para fazer um comparativo nas cores que eu tenho com as cores que eu fiz. Esse segundo que eu usei é o vermelho, né? O vermelho um pouquinho mais alaranjado. E agora, do lado desses, eu vou colocar o que eu acabei de fazer. Eu achei que ele ficou muito alaranjado, então vou colocar um pouquinho mais de magenta, né? Do Quinacridone Red. E vamos de fazer teste. Não gostei, achei que continua ainda muito alaranjado. Vou colocar mais rosa. E vamos de testar de novo pra ver se tá bom. Ah, esse daí, na verdade, é mais ou menos o que eu queria, meio que cansei também. Enfim, consegui chegar na cor que eu queria como base. E agora eu vou usar aquele verde que a gente acabou de fazer, colocar bem pouquinho mesmo e acinzentar. Eu não sei o que aconteceu aí, a câmera parou de gravar,
Mas dá pra ver que eu já coloquei um pouquinho de verde e já fiz alguns testes ali do lado. Mas ainda não chegou na cor que eu tava querendo, então coloquei um pouco mais de verde agora. E vamos de testar pra ver como que ficou. Ainda não chegou no tom que eu queria, ainda tá muito claro. Coloquei mais verde, mexi mais, testei mais. Essa foi a cor final que eu cheguei. Eu gostei bastante, ela não chega a ser nem um vinho, mas também não é muito clara, muito vibrante. Uma cor que eu gosto muito, não tenho no meu estojo, é o roxo. Então, esse azul que eu tenho, esse blue, ele não é o ciano, que é a cor primária. Então, foi um pouco mais difícil de fazer um roxo legal. Mas até que eu gostei desse aí. Eu queria fazer também algumas cores neutras, né? Um marrom e um Penice Grey. Porque a gente acaba usando bastante na hora das misturas e tudo mais. E pra fazer esse marrom, eu coloquei um pouquinho mais do magenta e do vermilion, que ele ficou um marronzinho um pouco mais quente. E pra fazer o Spanish Grey, eu coloquei o blue com o vermilion. Então, ficou essas duas cores, esse marrom e esse cinza, que eu gostei bastante. Outra cor que eu queria fazer também era o laranja. Apesar de eu já ter esse vermilion, que ele é um vermelho alaranjado, eu uso muito laranja, então eu sempre tenho que misturar o vermilion com o amarelo. E como é uma cor que eu uso muito, eu resolvi fazer ela já. Eu gosto bastante desse laranja bem amareladão. E também foi bem fácil de fazer de cara, consegui chegar numa cor bem bonita. E por último, como eu tinha feito esse verde azulado, eu queria fazer agora um azul esverdeado. Eu uso bastante esse azul nas minhas pinturas e eu sempre tenho que misturar também. Então, vou misturar o blue com o yellow e vou fazer um azul um pouquinho puxado ali pro verde. E minha paleta personalizada ficou assim. Essas são as cores que eu mais uso nas minhas pinturas e eu achei bem legal conseguir recriar elas. Eu criei essas 8 cores a partir, né, do magenta, do amarelo, do azul e do vermilion. Ficaram umas cores bem legais. O roxo ali deu ruim, mas dá pra ver que ficou bem bonitão o roxo, mesmo não sendo com ciano. Ai, gente, eu achei que eu arrasei. Olha essas cores que demais. E agora que já deu uma secada nas tintas, elas não estão tão líquidas, eu vou colocar elas no meu estojinho pra montar a minha paleta.